Um bom sábado a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um e que essa mensagem que eu trago hoje, que vem de lá dos céus, porque em primeiro lugar a mensagem tem que ser uma mensagem que a Bíblia fale e não eu fale. Então foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração. É uma mensagem, nós vamos falar aqui de um ser que muitos têm medo, não gostam nem de falar o nome, mas é um ser que foi criado por Deus, perfeito, e através dele ser tão perfeito, dele ser formoso, dele ter muita sabedoria, ele deixou com que o orgulho, com que a vaidade dele, com que ele se orgulhasse daquilo que ele era. E isso tomou conta da vida dele para pior. Então nós vamos estudar aqui, vai ser 3 vídeos. O primeiro vídeo hoje vai ser, nós vamos falar sobre Lúcifer, que agora ele já tem outro nome, porque ele só era Lúcifer quando ele estava no céu, porque ele era anjo de luz. Agora ele é anjo das trevas, agora ele tem outro nome e nós vamos descobrir através dos outros vídeos. Esse primeiro vídeo que eu vou fazer hoje vai falar quem era Lúcifer. Então vocês vão entender através da palavra de Deus, através de Ezequiel e de Isaías, quem era Lúcifer, como ele foi formado, como ele era, como Deus o criou. Então nós vamos começar a ler aqui, porque existem 3 passagens na Bíblia que são fundamentais para a compreensão de como é Lúcifer, que agora tem outro nome, né? Depois de ele se rebelar contra Deus, ele não é mais Lúcifer, ele é Satanás, ele é o diabo, ele é a serpente, mas nós vamos ver no outro vídeo. Então Lúcifer foi criado por Deus como um ser perfeito e agora ele é o causador de toda essa desgraça que está acontecendo no mundo. Então ele é o principal instigador de todo o mal. Mas isso nós vamos ver nos outros 2 vídeos, então eu aconselho que assistam todos. Bom, nós vamos aprender primeiro como que era Lúcifer, como que ele era no céu. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia, a Palavra do Senhor, que é a nossa única regra de fé, em Ezequiel 28. Ezequiel 28 nós vamos ler. Nós vamos ler um pedacinho do 12, depois nós vamos ler até o 17. Depois eu vou voltar, porque aí nós vamos ler os versículos mais mastigadinhos. Então, o versículo 12, assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Essa é uma característica que era de Lúcifer quando Deus criou Lúcifer. Por quê? Vou dar um parágrafos aqui. Quando Deus criou os seres celestiais, e tanto os seres humanos que somos nós, Deus criou os seres com o poder de decisão. Então nós temos o poder de decisão na nossa vida. Então nós decidimos quem nós queremos seguir. Se nós queremos seguir o mal ou queremos seguir o bem. Então nós temos o livre-arbítrio de seguir quem nós queremos. E quando Deus também criou os seres celestiais, que são chamados anjos, Deus também criou eles com livre-arbítrio. Por quê? Porque se Deus quisesse ter criado os robôs, como fazem os robôs são máquinas que são programadas para seguir aquilo que os seres humanos querem. Mas Deus não. Deus, com o infinito amor dele, ele criou os seres humanos com o livre-arbítrio do pensamento. Então nós temos direito de pensar o que nós queremos, como nós temos direito de seguir o que nós queremos, o caminho do bem e o caminho do mal. Então aqui está dizendo que Deus, quando ele criou Lúcifer, que é um dos anjos, que era um dos anjos que mais tinha responsabilidade. Então em Ezequiel 28:13 diz assim: estava no Éden, no jardim do Deus. Esse Éden, jardim de Deus, não é o Éden aqui na terra, porque Deus também tem um jardim lá no céu que se chamava Éden. Depois que Deus fez o jardim do Éden aqui na terra, onde Deus colocou Adão e Eva. Bem, estava no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias. Então aqui já tem uma característica de Lúcifer. Lúcifer era coberto por pedras preciosas.
o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Então, além de Lúcifer ter essas pedras, os engates, aquilo que dividia entre uma pedra e ouro, era feito de ouro. Era feito de ouro os engates das pedras. Então, por isso que Lúcifer, Deus colocou o nome dele de Lúcifer, por quê? Porque Lúcifer significa brilho. Então, Lúcifer era um anjo de luz, significa luz. Então, ele tinha esse nome por isso. Olha aqui. Tu eras querubim da guarda ungido. Então, Lúcifer, ele tinha uma função muito especial lá no céu. Ele era o cobridor, ele era um querubim, ele estava à frente do trono de Deus. Porque lá no céu, quando Deus criou os anjos, Deus criou uma hierarquia muito assim, muito correta. Então, cada um lá tinha uma função, porque o Deus é um Deus de organização. A Bíblia diz que Deus é um Deus de organização. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus onde cada um mistura com a função do outro, não. Cada um tem uma função. E a função de Lúcifer era essa função dele. Ele era o anjo cobridor, ele ficava na frente do trono de Deus, cobrindo. Olha, ele era perfeito, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então aqui Deus está dizendo que Lúcifer era perfeito desde que foi criado, mas quando achou iniquidade nele, ele não era mais perfeito. Aí ele começou a se olhar, né? Ver a formosura dele, ver que a posição dele era melhor. Não digo melhor do que os outros, porque na posição de Deus não existe melhor do que os outros. Todos na posição de Deus são iguais, mas a posição, a responsabilidade de cada um é diferente. Então Lúcifer achava que a responsabilidade dele era melhor do que os outros, mas não era melhor do que dos outros por ele estar à frente de Deus. Olha, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, o que Deus está querendo dizer aqui? Que na multiplicação de tudo aquilo que ele fazia, a Bíblia diz aqui comércio, né? Então, na multiplicação de toda a função que ele tinha, ele se encheu o interior dele. Ele se achou muito bom, ele se achou melhor do que os outros. E ele não era melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que os outros por ter uma função diferente. Porque uma pessoa que ela tem uma função de limpar uma casa, de limpar uma rua, e outros têm a função de usar uma gravata branca, de estar sentado numa posição melhor, um advogado, um presidente, ele não é melhor do que o outro por ele ter aquela função. Perante Deus são todos iguais. Então Lúcifer deixou com que isso crescesse dentro dele. Olha aqui o que diz no versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então Deus está dizendo aqui que ele elevou o coração dele, o eu dele cresceu muito, por causa dele ser um anjo bonito, um anjo cheio de pedras, não que os outros não foram, mas cada um conforme Deus criou. Aquele formoso de um jeito, este formoso de um jeito. Só que Lúcifer, ele tinha um brilho, porque ele foi feito de pedras preciosas. Por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplarem. Então nós vamos parar aqui no versículo 17, que o versículo 17, a metade do versículo 17, vai ser num outro vídeo, onde nós vamos ver a queda de Lúcifer e quantos foi expulso do céu juntamente com Lúcifer. Nós vamos apenas dedicar como era Lúcifer. Bem,
Ezequiel 28:12 diz que ele era cheio de sabedoria. Nós vimos que ele era formoso e ele era revestido, ele era um anjo revestido de pedras. Lúcifer tinha um brilho, ele era magnífico. O anjo era um anjo assim que mais tinha um esplendor. O que é esplendor? Ele era um anjo glorioso. Por ele estar à frente do trono de Deus, ele tinha que ser a vestimenta dele, a estatura dele. Ele tinha que ser um anjo diferente do outro. Ele tinha que ser um anjo diferente dos outros. Mas nem por isso os outros eram menos do que ele, nem menor do que ele. Ele estava à frente de todos os outros. Era o querubim cobridor, ungido, o anjo de maior responsabilidade, perfeito. Era os teus caminhos até que surgiu iniquidade em ti. Então, nós vimos aqui que a responsabilidade dele, que era maior, especial do que a responsabilidade dos outros na função que ele exercia. A função que os outros exerciam era a função de responsabilidade daqueles. Lúcifer tinha essa responsabilidade, mas ele se achou que ele tinha responsabilidade maior, que ele era diferente, que ele merecia não estar onde ele estava, que ele merecia ainda estar em outro lugar que nós vamos ver aqui. Então, Ezequiel 15 nos mostrou que ele era perfeito, desde o dia que ele foi feito, até o dia que ele achou iniquidade dentro dele, até o dia que ele pecou contra Deus. E em Ezequiel 16, diz que por ele achar que ele fazia muito mais do que os outros, ele se achou que ele devia estar em outro lugar, ou melhor, ele achou que ele era melhor ainda do que Deus. E nós vamos ver em Isaías o pensamento dele. Então, e pouco a pouco, Lúcifer veio condescender com o desejo de exaltação própria. Ele se achava mais bonito e melhor do que os outros, até chegar ao ponto de querer sentar no trono de Deus e querer ser igual a Deus. Olha a situação. O orgulho de sua própria glória alimentava o desejo de supremacia. Então, o próprio orgulho dele, ele queria mandar em tudo, porque supremacia nada mais é do que ter poder. Ele se gloriava em seu resplendor e exaltação. Então, nós vimos aqui que Lúcifer, ele olhou para si mesmo. Ele achou que ele era melhor do que os outros. E aquilo pouco a pouco foi crescendo dentro dele. Vamos jogar isso para os dias de hoje. O que acontece com uma pessoa quando ela tem um poder, quando ela, às vezes ela exerce uma função pequenina, mas quando ela sobe de categoria, de função, ela começa a achar que ela pode humilhar as pessoas, que ela é melhor do que os outros. Isso nós vamos jogar para o dia de hoje. É diferente? Não. Não é diferente. Se nós acusamos Lúcifer dele ter sido assim, nós também somos assim. Mas nós temos que tomar cuidado. Porque nós temos que nos diminuir e Deus crescer em nós. Nunca o contrário. Aqui Lúcifer fez o contrário. Ele cresceu e ele quis diminuir Deus. É muito perigoso isso. Mas nós vamos continuar. Agora nós vamos abrir em Isaías 14, 12, 13 e 14. Aqui nós vamos ver como que Lúcifer era chamado. Então Deus diz assim: como caíste do céu, assim, por exemplo, uma indignação, né? Uma indignação. Até a indignação nossa. Nós perguntamos assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Porque Lúcifer lá no céu, ele era como uma estrela da manhã. Ele era uma alva, por quê? Porque ele tinha luz, porque ele tinha brilho, porque ele estava à frente do trono de Deus. A função dele era diferente dos outros. Olha, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações. Então, ele comandava
os mundos, porque aqui a Bíblia diz que existe vários mundos lá no céu, não é esse mundo de extraterrestre que todo mundo está vendo, não. Isso aqui a gente vai fazer um outro estudo e vou mostrar para vocês na Bíblia que existem outros mundos, mas de seres celestiais criados por Deus, mundos não caídos. O único mundo caído que Deus criou é nosso mundo aqui, a Terra, porque Lúcifer ele tentou os outros mundos e não conseguiu, mas aqui na Terra, através de Adão e Eva, entregou o mundo nas mãos de Satanás. Ó, tu dizias no teu coração, olha o que Lúcifer dizia, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. O que é as estrelas de Deus aqui? Acima dos anjos de Deus. Estrela que na Bíblia também tem esse significado, anjos. Eu subirei acima dos anjos de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades de norte. Subirei acima das mais altas alturas, nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que Lúcifer queria aqui. Por ele olhar o eu dele, por ele se exaltar, por ele achar que ele era melhor, além de ele achar que ele era melhor do que os anjos, que ele não era, ele queria ser melhor do que Deus. Ninguém é melhor do que Deus. Não existe melhor do que Deus. É somente Deus. E ele queria ter um trono, ele queria ter o trono dele acima de Deus. Ele queria ser adorado pelos anjos como os anjos adoravam a Deus. E ele queria também não ser adorado pelos anjos. O prazer de Satanás, agora eu já vou falar de Satanás porque eu vou falar dele aqui. O prazer de Satanás aqui na terra é ser adorado. E sabe que ele é adorado por pequenas coisas, porque Satanás, ele não importa se ele é adorado por coisas grandes ou pequenas, Deus não. Deus quer ser adorado 100%, Satanás não, 1% para Satanás já está bom, já está sendo adorado. E nós vamos falar nos outros vídeos quais as adorações que nós fazemos para Satanás. Mas hoje nós só vamos focar em quem era Lúcifer, o que aconteceu com aquilo de dentro de Lúcifer. Bem, Isaías 14, 12, 13, 14 nos mostra como Lúcifer era chamado, que ele era estrela da manhã, porque ele tinha glória, tinha uma função de responsabilidade, ele tinha brilho. Em Isaías vimos que Lúcifer, através do orgulho, sabe que o orgulho é um dos pecados mais horríveis que existe no mundo. O orgulho veio de Lúcifer, não veio de Deus não. Deus não criou o pecado, Deus não criou orgulho, não. Deus não criou Satanás, Deus não criou nada disso. Nada disso. Lúcifer é que se exaltou e virou Satanás, mas Deus não criou Satanás, não. O surgimento do pecado no coração de Lúcifer é, em realidade, um mistério que não pode ser explicado e entendido, pois teve início e continua existindo sem qualquer motivo que o justifique. Então, o pecado tem um nome, é Satanás. Sabemos disso. Mas não foi Deus que criou o pecado em Lúcifer. Como eu disse no início, os seres celestiais como nós temos o livre-arbítrio de seguir o que é bom e o que não é bom. E lá no céu era a mesma coisa, aqui na terra é a mesma coisa. Por isso que somente aqueles que vão para o céu é aqueles que decidem pelo livre-arbítrio de seguir as coisas de Deus. Porque se seguir as coisas de Satanás, já está com ele. E não existe em cima do muro. Em cima do muro já é de Satanás. Ou é 100% de Deus, ou é de Satanás. 99% já é de Satanás. Não havendo se originado em Deus, mas em Lúcifer, o pecado é um intruso que continua existindo no mundo. A despeito de não possuir o direito legítimo de existência. Não era para existir o pecado. E não é porque existe o pecado que nós temos que pensar assim, bom, o pecado existe, eu sou pecador e vou pecar. Não. Nós temos o livre-arbítrio de não pecar. A tentação pode até vir aqui na nossa cabeça, mas a partir do momento que ela entra aqui, ela vira pecado, aí você já é de Lúcifer. E aí só com muita oração, com muito perdão de pecado e abandono disso que a gente volta a ser filho de Deus. Mas a promessa divina é que chegará finalmente o dia em que tanto pecado e todas as suas formas,
como seu autor, que é Satanás, serão definitivamente destruídos do universo, não permanecendo nem raiz nem ramos. Então isso vai ser destruído, é o que Deus está fazendo agora. Deus está chamando todos para seguirem a vontade do Pai. Deus mandou Jesus aqui na terra, para que Jesus fale do caráter de Cristo. Por quê? Porque Satanás não gosta disso que eu estou fazendo agora, de estar falando que ele era, o que ele é, o que ele vai ser. Satanás não tem prazer disso. O que Satanás é esconder. Ele quer que todo mundo pense que o mal vem de Deus. Não, o mal não vem de Deus. Deus permite muitas coisas, mas o mal não vem de Deus. O mal tem nome e é Satanás. Então nós vamos ver aqui que Deus, ele vai, quando Jesus voltar, ele vai acabar com o mal. Aqui Satanás vai ficar preso aqui 1000 anos, e depois aqueles que são de Deus vão subir ao céu, que também é um outro estudo. Se quiserem, podem escrever embaixo as dúvidas que tem, é um outro estudo. E quando a Nova Jerusalém estiver descendo com os santos, que vai descer fogo do céu, vai ser destruído Satanás, seus anjos e o pecado. E quem tiver pecado vai ser destruído. Porque Deus não quer destruir o ser humano, Deus vai destruir o pecado. Mas se eu sou agarrado ao pecado, eu vou ser destruída, né? Que é óbvio. Que seria injusto eu não ser destruída, né? Porque quem decide pecar? Eu decido se eu quero pecar ou não. Esse é o livre-arbítrio que Deus criou. Mas nós vamos ver aqui em Malaquias 4:1 que não vai ficar ramo nenhum. Malaquias é o último livro da Bíblia, é um livro que se deve estudar muito. Então nós vamos ver aqui, Malaquias 4:1. Olha, pois eis que vem o dia, que dia é esse? Arde como fornalha, que dia é esse? O dia da destruição da terra. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como retolho. O que é o retolho? Serão palhas. E o que acontece com a palha quando põe fogo? Ela é exterminada. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Então, quando chegar esse dia, não vai mais existir pecado. Não vai mais existir. Por quê? Porque aqueles anjos que decidiram não seguir Satanás já tomaram a decisão deles com Deus, e não vai mais existir pecado, não vai mais existir não vai mais existir coisa mal nenhuma. Aqui diz que de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Então não vai ter nem uma raizinha nem um ramo, porque a nova terra não vai mais existir nada de mal. É isso que eu queria dizer nesse vídeo, que para vocês não terem medo não de Satanás. Quem tem Cristo não tem medo de Satanás. Ele existe, ele é real, ele está aqui. Nesse momento ele está aqui ouvindo essa minha pregação, mas como eu já orei para Deus, e Deus sabe o meu coração, Deus sabe a minha vida, então eu tenho os anjos que me protegem. Pode acontecer algum mal comigo, eu morrer, um desastre, pode acontecer. Mas se isso acontecer, eu vou estar com Cristo. Eu vou ser ressuscitado para estar com Cristo. Agora, aqueles que não estão com Deus e estão com Satanás, e morrer com Satanás, vão ser ressuscitados para ser queimados juntamente com Satanás. Então, não tenham medo. Compartilhe esse vídeo. Coloque um link, coloque gostei ou não gostei, para que o YouTube reconheça e para que esse meu trabalho seja um trabalho para a honra e glória do Senhor. Esse é meu pedido, essa é a minha oração. Não tenham medo, porque quem tem Deus, tem os anjos de Deus ao seu redor. E que a paz do Senhor Jesus continue com cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém.